E aí, vamos dar uma aprofundada no conceito de genocídio, o conceito que aparece no Estatuto de Roma? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou Lucas, seu louco, o Prof. André do História em Casa nessa comentadinha histórica do saber, porque hoje a gente vai dar uma aprofundada aí no conceito do genocídio a partir do chamado Estatuto de Roma. Mas antes de continuar, já dá o like aí, por favor, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe o canal também, né, por favor, ativa o sininho aí, segue a gente nas outras plataformas aí, também acompanha as curiosidades curiosas históricas diárias, hein? Lembrando que esse vídeo aqui, já para começo de conversa, eu não estou passando pano para terrorista, né, organização terrorista islâmica extremista como o Hamas, e nem passando pano também para Estado, né, terrorista, no sentido de terrorismo de Estado, se você também já ouviu falar desse conceito, senão é bom dar uma pesquisada, né, que poderia ser considerado também o atual Estado de Israel, né, o governo de Israel, que se o que ele não está fazendo também é terrorismo de Estado. Então, não estou passando pano para ninguém, por favor, antes que você tenha essa percepção errada. E, por favor, isso aqui é só um processo que a gente está fazendo de conhecimento, de divulgação aí, né, pedagógico e tal, histórico, educacional, como, por exemplo, você, né, que quer compreender um pouco melhor conceitos que são tratados e às vezes a gente não se aprofunda, tendo uma visão justamente superficial sobre o contexto. Lembrando que isso que a gente vai falar aqui, eu já comentei anteriormente num vídeo, vou deixar o link aqui para vocês, né, na verdade o card aqui para vocês do vídeo lá, que foi o comentário que rolou sobre a fala do Lula, associando lá, né, o que o atual Estado de Israel estaria fazendo com o que o Hitler fez com os judeus. Mas lembrando que o termo genocídio, ele basicamente não existia até a década de 1940. Lembrando que esse termo aí surgiu por conta do Holocausto judeu, da grande perseguição aí que os nazistas, né, liderados por Adolf Hitler, fizeram, né, contra os judeus, né, o extermínio aí basicamente sistematizado, né, dessa população e de outros grupos também perseguidos, como ciganos, homossexuais, portadores de deficiência, né? Lembrando que o termo, então, ele aparece justamente com um advogado judeu chamado Raphael Lemkin, que já foi também comentário lá, né, no outro vídeo, como já falei anteriormente. Ele propôs, então, em 1943, o uso desse termo genocídio para definir as ações realizadas pelos nazistas contra essa etnia, né, os judeus e os outros povos ou grupos perseguidos. Lembrando, então, que essa proposta do Lemkin acabou, né, aparecendo num livro concluído em 1943, mas só publicado no ano seguinte. Então tem gente que considera genocídio um termo que surgiu em 1943 ou 1944. Lembrando que esse livro, né, chama Axis Rule in Occupied Europe, que basicamente seria aí, né, a versão de domínio do eixo na Europa ocupada. Então lembrando aí que o termo genocídio é associado à autoria aí o Raphael Lemkin, e é a junção então dos termos genos, que é a palavra do grego que significava raça, e cide ou sídio, que é uma palavra do latim que significa matar. Então essa ideia de que a junção de geno mais cide resultou em genocídio, e aí então o significado faz menção às ações coordenadas com o objetivo de exterminar pessoas de determinado grupo. Então essa questão histórica também, né, até da criação de um termo que não existia. E dentro do conceito aqui que a gente está tratando, né, não só histórico do surgimento aqui desse termo com o Raphael Lemkin, mas também o termo genocídio, que é tratado pelo Estatuto de Roma, que também é conhecido como Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Até é bom lembrar que tudo que eu estou utilizando aqui de fontes são sites na sua maioria, né? Estou deixando sempre na descrição do vídeo o também aí, né, texto que eu comento, assim como em vídeos anteriores, se possível, né, eu deixo o link aí para você ler o texto na integralidade, e que eu, né, recomendo também, não só entrar nos links aqui que eu estou deixando, pô, dá uma estudada, dá uma pesquisada aí. Eu sou professor e quero incentivar aí o conhecimento, né, a divulgação científica. Então, porra, leia aí, né, por favor, né? Eu estou deixando a versão em inglês, se você preferir, ou a versão em português aí nos links, e os links também para as pesquisas na Wikipédia e por aí vai. Mas lembrando, então,
que esse estatuto ele foi criado aí como um estatuto então de um tratado internacional que estabeleceu também o Tribunal Penal Internacional, o TPI, que é outro assunto também relevante para nós. E em outubro de 2022, que eu acho que foi o último levantamento que foi feito, em outubro de 2022, consta então 123 estados que ratificaram ou aderiram ao Estatuto de Roma, incluindo 33 africanos, 19 da região de Ásia e do Pacífico, 18 da Europa Oriental, 28 da América Latina e Caribe e 25 da Europa Ocidental e outros estados. Lembrando aí que, na verdade, né, esse texto, o Estatuto de Roma, ele teve as suas primeiras bases aí estabelecidas em julho de 1994 pela Comissão do Direito Internacional, né, que mais num contexto assim de trabalho das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, que começaram as primeiras negociações entre os países para aceitação do texto. Após 2 reuniões na Assembleia Geral das Nações Unidas, decidiu-se então criar um comitê preparatório chamado de PrEP-COM, que tinha como objetivo então já preparar o projeto do Estatuto. O PrEP-COM teve 2 reuniões, em 96 e outra em 1997, e uma última em 1998, quando então o projeto do Estatuto foi apresentado. Então, lembrando aí, né, que também para que o Tribunal Penal Internacional fosse criado, era necessário que no mínimo 60 países ratificassem o Estatuto. Lembrando que este quórum foi atingido em 11 de abril de 2002, durante uma cerimônia da ONU, quando 10 estados ratificaram o Estatuto simultaneamente. Em 1º de julho de 2002, o Estatuto entrou em vigor e o TPI, o Tribunal Penal Internacional, começou oficialmente suas atividades em 11 de março de 2003. Então, é claro, lembrar que vem aí, né, essa produção associada à história, né, da ONU, então também. E aí, lembrando, né, no texto aí que o Estatuto de Roma apresenta o conceito de genocídio. E aí eu vou deixar para você. Eu não vou fazer avaliação aqui, não vou fazer julgamento, mas aí, a partir do que eu vou apresentar aqui, você analisa se isso que o atual Estado de Israel ou o grupo terrorista Hamas estão fazendo lá na região da faixa de Gaza com a população, né, palestina, os dois lados e tal, né, também de repente não é um genocídio. Lembrando que, né, vou ler já para vocês, mas apresentando aqui este mapa que nós temos os países, né, que aceitaram ou não e tal. Então, para vocês aparecendo em verde aí os países que fazem parte do Estatuto de Roma, que aceitaram, os países em amarelo, que são os signatários, mas que não ratificaram, os estados que fizeram parte, mas depois eles saíram, né, deixaram de ser membros, em roxo. Em laranja, os países signatários, mas que depois eles retiraram sua assinatura, né? E também os que não são partidários ou não signatários. Só para lembrar, dentre os 123 estados que assinaram o Estatuto de Roma, 31 não ratificaram. Por sinal, vou deixar também aqui na sequência para você, é claro que está lá no link, tá? Mas lembrando, por exemplo, que dentre esses países que assinaram o Estatuto, mas não ratificaram, estão lá, olha que coisa, Israel, né, estão também aí os próprios Estados Unidos da América, Jamaica também, né, mas então tá aí para você referência. Israel, por exemplo, né, assim como os Estados Unidos, assinaram o Estatuto de Israel, né, assinou o Estatuto de Israel, mas não ratificou. Lembrando também um outro dado que aparece aqui para você interessante, que acho, né, interessante consultar, o Brasil assinou e ratificou e tal, mas nós temos então os estados que são membros das Nações Unidas, observatórios na Assembleia Geral das Nações Unidas, ou de outra forma reconhecidos pelo secretário-geral das Nações Unidas como estados com plena capacidade de fazer tratados. Desses aí, 41 não assinaram nem aderiram ao Estatuto. Então dá uma acompanhada aí, mas tem Cuba, né, tem Índia, tem Iraque, tem Coreia do Norte, tem Líbano, né, tem várias regiões aí também, se eu não me engano aqui, cadê Nicarágua também, né, Turquia, né, então dá uma olhada aí de novo, os links estão aí para você. E lembrando também, né, que o Estatuto aí de Roma ele envolve a criação, lembra lá,
do Tribunal Penal Internacional lá em Haia, né, ou The Hague, ou por aí vai, né, lá nos Países Baixos, né. Eu, infelizmente, não visitei o Tribunal Penal Internacional quando eu fui para a Haia, mas visitei a Embaixada do Brasil lá em Haia e foi muito curioso, porque quem me atendeu, e até de uma forma meio desdenhosa, foi um funcionário que tinha procedência argentina, na verdade. Ele era meio brasileiro, meio argentino. Mas tudo bem. Bom, mas lembrando aí para você que o Tribunal Penal Internacional, então, que faz, né, esses julgamentos dos crimes de guerra. Lembrando de novo que pelo texto, então, do Estatuto de Roma, vai aparecer para nós lá, se eu não me engano agora, aqui, ó, no artigo 6º, o que é o crime de genocídio, né? O que é considerado o crime de genocídio. Então tá aí para você, tô lendo. Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Enquanto tal, letra A para vocês, homicídio de membros do grupo. Letra B, ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo. Letra C, sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física, total ou parcial. Letra D, imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo. E a letra E, transferência à força de crianças do grupo para outro grupo. Então tá aí para você, e de novo, recomendo, se você puder, dar uma olhada em todos os links que eu estou deixando na descrição do vídeo. Dá uma olhada também aí que eu falo, leia o Estatuto de Roma, por favor, que vale a pena. E, por sinal, né, estou trazendo aqui também para você uma foto, que é uma foto de uma típica cela de 15 metros quadrados, né, um centro, né, que faz parte do centro de detenções do Tribunal Penal Internacional, né, que esse basicamente é um quartinho aí de um condenado por crimes de guerra, né, que vai ficar lá na prisão em Haia, né, nos Países Baixos. Então, olha a comodidade, né, que o indivíduo que assassinou, às vezes, centenas de milhares de pessoas, ainda vai ter, né, até a sua morte, talvez, né? Mas só para vocês terem uma noção, assim, mais ou menos, né, para conhecer como que é também a cela lá. Bom, mas é isso aí, espero que você tenha gostado desse comentário aí, né, de curiosidade histórica também, não deixa de ser, mas para aumentar aí, é claro, o conhecimento sobre o assunto, né, as definições aí, não só para o pessoal aí, meus alunos, de repente, né, que eu conheço ou que eu não conheço, né, que vão prestar vestibular, um concurso, alguma coisa assim, mas para a gente também, como seres humanos, né, e conscientes e sapientes, né, conhecermos aí o assunto e, né, aprofundarmos um pouco mais isso aí. Mas isso aí, até o próximo vídeo, então, até o próximo comentário com uma curiosidade histórica, um conceito histórico, um tema histórico aí para você, com o Prof. André de História em Casa. Até mais, falou, valeu!